Bom, o próximo assunto dessa videoaula agora vai ser o tipo de alocação dinâmica. Bom, o que é o tipo de alocação dinâmica? Primeiro, a gente veio trabalhando apenas com alocação estática, ou seja, deixa eu abrir o bloco de notas aqui e o Excel. Pronto. Bom, quando a gente fazia isso daqui, ó, int vetor de 10 posições, o que acontecia lá na memória? O sistema operacional vinha aqui e achava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espaços na memória. Então reservava para esse cara aqui. Se eu quisesse que esse vetor tivesse, por exemplo, 11 posições, o que eu teria que fazer? Eu não posso simplesmente adicionar mais um aqui, ó. Isso é impossível fazer com vetor. Qual seria a rotina ideal? Eu teria que criar um vetor de 11 posições. Ele iria fazer isso daqui. Certo? Copiar todos os valores que estão aqui para dentro desse novo vetor, certo? Daí sim descartar esse vetor. Vou só colocar aqui. Daí eu iria descartar esse vetor. Daí sim eu iria ter um vetor com 11 posições. Entendeu? Mas olha o trabalho que dá isso. Imagina um vetor com 1 milhão de posições. Se você quiser adicionar mais uma, você tem que fazer esse trabalho com 1 milhão de casas. É muito... custa muito daí. A máquina tem que trabalhar muito para fazer. Para resolver isso, existe o tipo de alocação dinâmica. Ou seja, você vai pedindo para o sistema reservar espaço na memória de acordo com o que você precisa. Entendeu? Por exemplo, imagina que você, para alocação dinâmica, utilizando um vetor assim, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Como seria a declaração? Teria que declarar um ponteiro int primeiro. Tá ok? Porque ele vai ser o quê? Vai ser o primeiro item do meu vetor. Daí eu faço o quê? Recebe. Eu vou explicar esse comando, é mais fácil escrever tudo. Bom, esse é o comando para você alocar 10 espaços na memória, como se fosse um vetor aqui. Só que a diferença é que o vetor ele é estático, nessa que está selecionado, e essa daqui seria um tipo de alocação dinâmica. Bom, vamos lá então. Vamos entender esse comando. Quando eu faço int primeiro, ele faz o quê? Ele vai lá na memória e declara o primeiro, que é um ponteiro, tá ok? Então ele declarou aqui, ó, o primeiro aqui. Daí, nessa função malloc, a função malloc é o quê? Ela aloca memória ela pede para o sistema operacional alocar um espaço de memória. Qual é o espaço que ele vai alocar? O espaço de um inteiro. Só que tá vendo que eu faço aqui, ó, 10 vezes? Ou então, ele vai fazer o quê? Essa função sizeOf pega o tamanho que o inteiro ocupa, tá ok? Vamos supor que o inteiro ocupe 2 casas, ó. Imagina que o inteiro acaba ocupando 2 casas. Então ele vai fazer o quê, ó? Ocupa 2 casas para mim, vezes 10. Então ele vai pegar o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No caso não vai dar, vamos simbolizar que o inteiro aqui ele ocupe uma casa mesmo, tá? Então ele vai pegar a primeira casa e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse espaço aqui foi ocupado por essa função. Entendeu? O inteiro ele ocupa uma casa,
Só que eu falei assim, ó, ocupa uma casa inteiro vezes 10. Então ele vai fazer o quê? Ocupar 10 casas inteiro. Tá ok? A função malloc, ela vai retornar o quê? Ela vai retornar o endereço do primeiro item da alocação inteira. Então, o que ela vai retornar? No caso aqui no Excel, ela vai retornar o C4. Entendeu? Daí o C4, ele é o quê? Ele é um ponteiro para um inteiro. Porque usando a função malloc, você consegue reservar espaço para float, para bool, para um struct, qualquer coisa. Mas para forçar a variável aqui entender que é um ponteiro de inteiro, você só usa essa conversão aqui assim, ó, inteiro, int, ou o tipo, né, asterisco, só isso. Daí, o que acontece? O primeiro item aqui da alocação inteira vem para dentro do ponteiro. Então, o que vai ter no ponteiro? C4. Que é o endereço aqui, ó, do primeiro item da alocação. Se eu tenho o primeiro item da alocação, eu consigo trabalhar com ele como se fosse um vetor. Entendeu? Então eu posso fazer basicamente o quê? Olha só. Imagina que eu quero dar um scanf. Vou fazer scanf, porcentagem D, e comercial, primeiro, igualzinho um vetor normal. Qual posição eu quero mexer? Se eu quero mexer nessa, essa é a posição 0 do vetor. Essa é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu quero mexer na 0, eu faço isso. Daí, agora se eu quero imprimir o valor, printf, porcentagem D, primeiro, posição 0. É a mesma coisa do que se fosse trabalhar com vetor normal. Só que a única diferença, como eu comentei, essa daqui é uma alocação dinâmica e essa daqui é uma alocação estática. Bom, mas e aquele problema da... Se eu tenho um vetor aqui de 10 posições e agora eu quero ter um vetor com 11. Bom, isso daí a gente vai ter que fazer utilizando lista dinâmica. A lista dinâmica precisa utilizar a alocação dinâmica. Ok? Então eu vou explicar primeiro como é que funciona a alocação dinâmica. Depois a gente passa para a lista dinâmica, que é esse lance de ter um vetor de 10 posições, por exemplo, e aumentar 1, ou diminuir 1, ou aumentar 10, diminuir 10. Entendeu? Vai ser basicamente isso. Mas o princípio da alocação dinâmica é essa. Eu tenho que ter um ponteiro, que no caso é o meu ponteiro vermelho aqui, alocar um espaço que eu quero, que é esse espaço aqui, e essa alocação, essa função que aloca, o malloc, ela vai me retornar o endereço do primeiro. Então eu pego o endereço do primeiro e jogo para dentro do meu ponteiro, que é o que está acontecendo aqui. A partir daí, eu trabalho como se fosse um vetor, porque eu não tenho 10 aqui, ó. Então eu pedi 10, se eu for do 0 até o 9, eu acesso todos os elementos aqui dentro. Ok? Vamos fazer um exemplo lá no dev. Bom, vamos lá. Novo. Include std.io. Include stdlib. Int main. Só uma coisa, a função malloc, ela está dentro da biblioteca stdlib, tá ok? Então, como eu faço? Eu vou declarar aqui, ó, int asterisco primeiro, primeiro eu gosto de colocar primeiro, mas pode colocar qualquer nome. Recebe. Qual é o tipo que vai vir lá do malloc? Vai ser um int asterisco, ou seja, o endereço de um inteiro. Então eu coloco malloc. O malloc espera um tamanho aqui. Então, para eu ter um tamanho certinho, eu vou fazer o que, ó? Size of int. Ou seja, aloca para mim o tamanho de um inteiro na memória. Lembra lá que se o inteiro ocupa uma casa, ele vai reservar uma casa. Se o inteiro ocupa duas, ele vai reservar duas. Só que daí eu faço o que, ó? Então, mas eu preciso de 10 inteiros. Então eu faço 10 vezes o tamanho do inteiro. Daí ele me retorna. Se o inteiro ocupa duas casas, 2 vezes 10 vai retornar 20 casas, ok? Então, é basicamente isso. Bom, imagina que eu quero fazer uma leitura. Eu vou fazer scanf e comercial, primeiro, 0, printf, porcentagem D,
e-comercial, primeiro. Opa, e-comercial não, aqui eu estou mostrando o valor que eu acabei de ler. Ó. Vou salvar, deixa eu diminuir isso daqui. Vou salvar. E vou digitar um valor, ó. Eu só pedi para ele digitar e mostrar de novo, ó. 10. Opa. Ah, tá. Olha só. Eu pedi para ele ler na posição 0, tá? E aqui eu não falei qual que posição eu quero que ele mostre. Eu só vou colocar a posição 0 de novo aqui. Eu vou digitar 50, vai mostrar 50. Ok? Então, trabalhando desse jeito, não tem muita diferença do vetor. A não ser que o vetor é uma alocação estática, esse daqui é alocação dinâmica, mas acaba sendo quase que estática da mesma forma. Porque para eu colocar mais um item aqui vai dar mais trabalho. Bom, para a próxima videoaula eu vou falar o quê? Ah, só uma coisinha aqui, você pode colocar um for, tá? Vamos supor, se você quer ler os 10 valores, ó. Eu posso fazer a int i, for i igual a 0, i menor que 10, i mais. Eu consigo fazer um scanf aqui, em todos os elementos. E depois eu consigo fazer a mesma coisa aqui, ó, pro printf. Tá, daí eu queria mostrar todos os valores. Fazer um teste, ó. 1, 2, 3, 6, 5. Olha lá. Na mesma ordem que tá ali em cima. Tá? Então dá para trabalhar normal, como se fosse um vetor normal. Bom, o que eu estava falando, na próxima videoaula eu vou começar a explicar lista. Daí lista, você consegue trabalhar muito mais fácil a questão do que? De você ter um vetor aqui, por exemplo, com 10 posições, e se você quiser mais um item, você consegue tacar o item em qualquer lugar da memória, e quando ele chegar aqui, ele sabe vir para cá. Daí se você precisar de mais um, ele vai adicionar aqui, daí ele lê inteiro aqui, chega aqui, ele sabe que ele tem que vir para cá, depois chega aqui, ele sabe que ele tem que vir para cá, e quando ele chegar aqui, ele sabe que aqui é o último. Isso daí é o conceito de lista, usando alocação dinâmica, usando ponteiro. Eu vou explicar na próxima videoaula.